E aí pessoal, aqui é o Ícaro e esse é o canal Máteses, e nesse vídeo aqui a gente vai estar analisando um vídeo aí do Antônio Miranda, né, do canal Liga Racionalista, em que ele apresenta uma suposta refutação do argumento ontológico, embora ele não diga qual versão do argumento ontológico, ou então ele nem conhece a literatura sobre o assunto, toda a discussão, né, todo o debate que se tem na filosofia da religião sobre o argumento ontológico e as versões dos argumentos ontológicos, né? Não é um argumento ontológico. Na verdade, o que há é argumentos ontológicos, né? Faz parte. Argumento ontológico é um termo que designa uma família de versões de argumentos ontológicos. Então, o termo argumento ontológico é impreciso. O que é vários argumentos ontológicos que têm uma semelhança de família entre eles. Então, o que a gente vai analisar é a suposta versão do argumento ontológico do Antônio Miranda, que ele não diz de onde ele tira, né, o que já é um problema, isso já é condenável metodologicamente, né, essa abordagem, mas a gente vai analisar essa resposta dele, essa refutação que ele apresenta no vídeo dele. Então, basicamente é isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilhe, né, qualquer questão aí, coloque nos comentários, dúvidas, etc. Divulgue aí nas redes sociais, no Telegram, no WhatsApp e tudo mais. E vamos lá para o vídeo. Então, pessoal, dando início aqui a essa análise, né, essa análise crítica, lógica crítica da suposta refutação do Antônio Miranda, a gente vai começar aqui, né, eu vou fazer alguns apontamentos sobre alguns comentários equivocados que ele faz ali no início, antes de entrar propriamente dito na avaliação da versão, né, que ele apresenta do argumento ontológico. Então, a gente vai começar justamente com esses comentários iniciais ali que podem ser pedagógicos, né? Então, a primeira consideração que ele faz ali inicialmente são algumas considerações ali para talvez esclarecer e deixar mais claro alguns pontos da orientação que ele vai tomar ali. Então, ele vai explicar alguns pontos ali de lógica, né? E alguns pontos ali mostram claramente que ele não entende do assunto também. Ele não só mostra ignorância sobre essas questões mais técnicas da filosofia da religião e da teologia filosófica, mas também de questões básicas de lógica e teoria da argumentação. Como é o caso, por exemplo, quando ele fala que as premissas são estruturas no argumento. Não, as premissas não são estruturas no argumento. As premissas, na verdade, são componentes materiais em um argumento. Ok? Então, o que é um argumento? E aí a gente consegue entender. Aqui ficou um errozinho aqui na hora que eu digitei. Então, o que é um argumento, né? O argumento, né, ele é uma estrutura, né? Ele é uma estrutura que pode ser analisada abstratamente, como na lógica formal e por métodos formais, e também ele pode ser analisado de um ponto de vista pragmático como um ato de fala, um ato discursivo, né? Um speech act, né? Mas de um ponto de vista abstrato, do ponto de vista da lógica mais propriamente dita, a gente tem que um argumento ele pode ser caracterizado como uma tripla ordenada, né, formado por esses três componentes aqui que eu coloquei aqui. Então, você tem um conjunto gama, você tem uma operação de consequência lógica, uma operação de consequência, e um conjunto delta, que é o conjunto da conclusão. Então, gama é o conjunto das premissas, delta o conjunto conclusão. Ok? E o conjunto gama, que é o conjunto das premissas, e o conjunto delta, que é o conjunto de conclusão, eles são os componentes materiais do argumento. É aquilo que você tem, né? Você tem as premissas e você quer chegar a estabelecer a conclusão. E o que estrutura esses dois componentes é a relação de consequência vinculada nesse processo, nessa operação de argumentação. Então, o componente estruturante no argumento não são as premissas. O que é estruturante é a relação de consequência lógica envolvida. A relação de consequência lógica não, porque não pode ser lógico no sentido dedutivo. Pode ser indutivo, abdutivo, analógico, etc. Pode ser o tipo de relação de consequência estabelecida entre premissas e conclusões pode ser de várias maneiras, né? Então você tem essa tripla, né, que é o conjunto gama de premissas, o conjunto delta de conclusões, que pode ter mais de uma conclusão, e uma relação de consequência, que é o fator estruturante. Então, essa primeira consideração que ele apresenta, dizendo que
as premissas são aquilo que estrutura o argumento, isso é claramente equivocado. Mas continuemos. O segundo ponto é sobre o comentário que ele faz de maneira um tanto provocativa, né, sobre ciência e religião, contraponto ciência e religião. Primeiro que o comentário que ele faz é sem base por duas razões. A primeira razão é uma razão histórica, né? Aliás, a primeira razão é uma razão conceitual, porque a ciência é um empreendimento humano com orientação epistêmica, isso fundamentalmente epistêmica, ok? Então, nós empreendemos, né, nós fazemos empreendimentos científicos com fins de conhecimento, enquanto que a religião, ela não tem como seu objetivo fundamental, né, o conhecimento, mas sim um objetivo salvífico, né, algum tipo de realização, né, humana. Ou seja, o ser humano, pela religião, ele se realiza. Essa é a pretensão das grandes tradições religiosas no mundo, né? Seja elas quais forem, né? Seja qual o sujeito que elas tenham, né? Uma religião pode ter como sujeito uma nação inteira, como o judaísmo, por exemplo, né? Ou, no caso do cristianismo, o sujeito da salvação é o indivíduo propriamente dito, né? Ou você pode ter uma completa distinção entre esse objetivo salvífico. Por exemplo, se você pegar o hinduísmo, o objetivo das práticas religiosas é justamente livrar o sujeito do ciclo, né? O ciclo do karma, né? Enquanto que no objetivo, por exemplo, no cristianismo, é a beatificação ou a deificação, né, do homem, né, por meio do sacrifício de Cristo. Ok? Então, você vê aqui que conceitualmente isso já é inadequado, porque dado esses fins distintos, né, da religião e da ciência, então essa contraposição um tanto ingênua e imatura, e intelectualmente imatura, né, não faz muito sentido do ponto de vista conceitual. Do ponto de vista histórico, muito menos, né? Porque se você estudar grandes historiadores da ciência, né, como Alexandre Koyré, né, Pierre Durkheim, né, Crombie, quem mais? Né, um livro do Whitehead, né, sobre a ciência moderna, mostra claramente que a religião, principalmente a cristandade, né, a tradição cristã, ela foi decisiva para o desenvolvimento das ciências, né? Então essa visão, né, da contraposição entre ciência e religião é uma visão histórica, é coisa de gente que não lê, basicamente, né, para ser mais direto, né? Basicamente o Antônio Miranda não tem muito conhecimento de história da ciência, né, para ser mais direto. Então é uma afirmação, essa contraposição que ele faz é uma afirmação simplesmente debochada, né, e com fins de provocação, porque do ponto de vista histórico e do ponto de vista conceitual, a religião, essa contraposição é uma afirmação completamente espúria, né, a afirmação dessa contraposição nos termos que ele coloca. É uma afirmação completamente espúria. Terceiro, a terceira questão é que ele diz que, quando ele menciona ali nesses preliminares do vídeo dele, que esses argumentos, né, esses argumentos dos religiosos, né, que ele talvez deva se referindo aos teístas, né, foram completamente refutados, não tem mais base nenhuma, né? Então resolvi pegar algumas citações de pesquisadores, por exemplo, na área dos argumentos ontológicos. O que é que eles dizem sobre isso? Isso realmente já está definido, né? Esses argumentos são todos derrubados. Então, eu peguei, por exemplo, aqui o Goldschmidt, né, que tem um trabalho no do Cambridge Elements, né, sobre o argumento ontológico, e ele diz justamente o seguinte, né? Ele, no momento lá, ele fala: "While my verdict is pessimist", eu vou traduzir, não vou tentar traduzir direto aqui. Enquanto meu veredito é pessimista, né, nenhuma das minhas objeções preferidas excluem, né, eliminam a possibilidade de um argumento ontológico bem-sucedido ou vitorioso, né? None of my preferred objections rule out the possibility of a victorious ontological argument, né? Isso no trabalho dele, Ontological Arguments, de 2020, bem recente, página 5. E um outro que eu quis citar é o Graham Oppy, né, que é certamente um dos antiteístas, né, de maior estatuto intelectual na produção acadêmica hoje em dia, né?
que ele no seu trabalho sobre Ontological Arguments, né, no Stanford Encyclopedia of Philosophy, ele menciona justamente o seguinte, né, que algumas objeções, né, têm uma aplicação, elas têm como intenção ser aplicadas a argumentos ontológicos particulares, porque, como eu disse, o termo argumento ontológico designa uma família de versões de argumentos, né? Então, algumas objeções, elas têm aplicação simplesmente àqueles argumentos. Por exemplo, a famosa objeção kantiana, né? Ela é uma ela é uma objeção particular, porque ela só se aplica àqueles tipos de argumentos ontológicos que fazem uso explícito do predicado de existência. Por exemplo, argumentos modais ou argumentos como o do Lowe, que utilizam a noção de dependência ontológica, eles não fazem uso explícito lá do predicado de existência, ok? Então, esse tipo de objeção não faz sentido nesses casos de argumentos, não se aplicam a esse caso de argumentos. Em outras objeções se aplicam a outros tipos de argumento, por aí vai. Então ele afirma, né, que é o que eu coloquei aqui em sublinhado. It is a controversial question, é uma questão controversa, se há uma objeção, qualquer objeção bem-sucedida geral no que diz respeito aos argumentos ontológicos. It is a controversial question whether there are any successful general objections to ontological arguments, né? Então essa coisa que ele fala de que esses argumentos teístas, argumentos religiosos, não tem mais base nenhuma, já foram refutados há muito tempo, é uma conversa de gente ignorante, né? Claramente aqui, a gente já vê que claramente ele é um polemista de internet com recursos intelectuais muito escassos, né? Claramente ele não tem muito conhecimento sobre a literatura no assunto, sobre teologia filosófica. Então, ele tem uma certa arrogância, né? E essa arrogância, claramente, ela está fundada justamente na ignorância que ele tem sobre o assunto. Porque se ele tivesse realmente lido a bibliografia, né, e se especializado nas discussões técnicas sobre o assunto, ele ia ver claramente que a questão é muito complexa, né? A questão não é simples assim, não. Então, o quarto ponto ali preliminar é que quando ele fala que quem não conhece os fundamentos dessas premissas, né, das premissas sobre a existência de Deus, dos teístas, etc., acabam, né, eu coloquei um SIC aí porque tem um problema aqui de concordância, né, caindo nessas ladainhas, né. Então, aqui é outro exemplo de expressão dessa atitude presunçosa que está fundada, em última instância, em ignorância, né. Porque basta perguntar, será que o Antônio Miranda está numa situação epistemicamente mais favorável do que pesquisadores de alto calibre, né, teístas, né, como Alexander Pruss, Alvin Plantinga, Kurt Gödel, Yuji Nagasawa, Robert Kuhns, Feser, Aristóteles, Santo Tomás, entre outros? Será que realmente o Antônio Miranda tem mais conhecimento sobre essas questões de teologia filosófica do que esses autores teístas? Obviamente que não. Como eu vou mostrar aqui, ele dá mostras que ele não só é ignorante nessa parte de teologia filosófica, mas ele é ignorante em lógica, em questões básicas, né? Então a gente vai prosseguir aqui diretamente para o argumento ontológico, depois de responder essas questões preliminares um tanto toscas, né? Mas vamos lá. Análise da refutação do argumento ontológico. Então, 4. Não há um argumento... Primeiro que, como eu falei, não há um argumento ontológico, mas uma família deles, né? Então vamos para a versão do Antônio Miranda, que é a que começa com o seguinte. Eu queria fazer um primeiro comentário sobre essa premissa 1 que ele apresenta, né? Que é possível conceber que um ser de máxima grandeza exista em um dos mundos possíveis, né? Primeiro que eu coloquei um SIC aqui, justamente porque ele coloca a questão com a interrogação, o que já mostra que ele não entende muito bem sobre o papel de proposições ou de sentenças nos argumentos. Porque se ele entendesse, ele deveria saber pelo menos, que premissas devem ser compostas de enunciados portadores de verdade. Uma propriedade que ficou muito classicamente chamada de apofântica, né? Porque foi Aristóteles que chamou ela pela primeira vez esse termo apofântico, capaz de expressar a verdade, né? No livro da interpretação, ok? No De Interpretatione, no Periermeneias. Então, essa formulação que ele dá aqui da premissa 1 como uma interrogação já mostra que ele é um sujeito extremamente confuso nessa área de lógica, né? Mas continuemos aqui. Depois ele apresenta, né, porque ele coloca
Primeiro que, um outro comentário que eu deveria fazer aqui é, primeiro que ele utiliza essa terminologia de mundos possíveis, nessas premissas, né? E primeiro, se você faz uso da semântica de mundos possíveis, da semântica de mundos possíveis, ou seja, da teoria dos modelos de Kripke, né, no âmbito da lógica modal, de sistemas formais modais, você tem que primeiro explicitar qual é o tipo, né, de relação de acessibilidade que está envolvido nessas estruturas, né? Porque nas estruturas, na teoria de modelos de Kripke, né, nas estruturas kripkeanas, você tem uma estrutura que você tem os mundos possíveis, você tem uma função de valoração, etc. e tal, mas o que é fundamental é a relação de acessibilidade, porque a relação de acessibilidade é a relação que estrutura o modo como os mundos possíveis se acessam, né? Como um mundo possível acessa outro, como se dá essa acessibilidade entre um mundo possível e outro, o que é fundamental para determinar quais os axiomas lógicos, né, que nós temos no sistema formal, e aí determinar quais condições de validade também, né, dentro de contextos de raciocínios modais. Então, dito isso, aqui isso já seria uma segunda falha e um segundo indício forte de ignorância sobre o assunto, né? Então mostra que já claramente a gente já teria só por essas duas razões suficientes para perceber, para afirmar que ele não tem capacidade de se meter nessa discussão, né? Mas a coisa fica pior ainda quando ele vai justamente explicar a questão dos mundos possíveis, né? Porque ele diz que mundo possível, como eu coloquei aqui, uma def, né? A def de mundo possível dele mundo possível é um cenário hipotético imaginável. Isso é simplesmente absurdo. Isso é simplesmente falso. Não é que é simplesmente falso. Isso mostra um nível de ignorância absurdo. Porque se mundos possíveis, né, se o mundo possível fosse simplesmente um cenário imaginável, então tudo que fosse considerado como cenário contrafactual seria simplesmente uma noção epistêmica, no máximo, e muito defasada, porque está vinculado somente a uma fonte de conhecimento, que é a imaginação, né? Então, tudo que é mundo possível só é mundo possível aquilo que é imaginável. E seria mundo possível um subconjunto da possibilidade do conjunto das possibilidades epistêmicas, né? Então, mostra que ele não tem leitura sobre epistemologia da modalidade e sobre teoria da modalidade, né? Então, mundo possível não tem nada a ver com cenário imaginário, meu caro, né? Embora você pense que seja, né? Você deveria ter lido alguma coisa antes, né? Por exemplo, eu tenho esse livro aqui, né? Cadê? Esse livro aqui do Michael Lux, né? The Possible and the Actual, que é muito bom. Tem um livro do Alexander Proust, né? Também sobre teorias da modalidade, né? Que também vão te apresentar a discussão, o estatuto sobre a discussão sobre essa questão dos mundos possíveis e sobre a interpretação sobre mundos possíveis, né? E uma das interpretações que eu fiz questão de colocar, porque ela vai ser fundamental, porque uma das objeções a objeção que ele levanta é justamente sobre essa premissa 1, é justamente que mundos possíveis não tem nada a ver com um cenário hipotético imaginável. O mundo possível, informalmente, é um modo como a realidade poderia ser. Ou seja, mundo possível, a relação de possibilidade, como já diz o Kripke no Name and Necessity, é uma noção metafísica e não uma noção epistêmica, né? Não se pode confundir jamais, né, a noção de possibilidade e necessidade, contingência e não contingência, que são noções metafísicas, num sentido mais primário, elas são noções metafísicas, com noções como a priori, a posteriori, que são noções epistêmicas, ok? Então, mundo possível, num sentido informal, é simplesmente um modo como a realidade poderia ser. Então, eu atualmente aqui estou no meu quarto, mas eu poderia estar na sala, eu poderia estar do lado de fora de casa. Ou seja, é um modo como a realidade poderia ter ocorrido, poderia ter obtido, né? Poderia ser o caso. Então, uma definição mais precisa, né? Uma definição mais rigorosa, que é muito padronizada, né? Sobre mundo possível, que vem do Alvin Plantinga, é que mundo possível é um estado de coisas maximal, né? O que quer dizer um estado de coisas maximal, né? O mundo possível é um estado de coisas maximal se ele está regido por duas condições. Ou seja, para qualquer um estado... Aqui eu vou explicar a coisa de forma bastante
breve, né? Porque também não é uma coisa fundamental aqui para entender. Mas basicamente, um mundo possível é um estado de coisa maximal na medida em que esse estado de coisas, né, ele simplesmente inclui ou exclui, né? Aqui tem um sentido técnico, né, desse incluir. Incluir quer dizer que não é possível que S e qualquer estado de coisas S' se dê, e a negação desse S' se dê, né? Isso é a inclusão, que basicamente é uma relação de necessitação. E a exclusão é a incompatibilidade entre esse mundo. Então, basicamente, o que ele está dizendo aqui, um estado de coisa maximal, é um estado de coisa que é maximamente consistente. Ok? Isso é um mundo possível. Então, isso já percebe que o mundo possível é uma relação objetiva, diz respeito à realidade, ao mundo, e não à imaginação. Ok? Mas vamos lá para a versão do Antônio Miranda. Então, a versão do Antônio Miranda, né, é a seguinte. Né, você tem a primeira premissa: é possível conceber que um ser de máxima grandeza exista em um dos mundos possíveis. Ok? Segunda premissa: é possível que um ser de máxima grandeza exista em um mundo possível, então um ser de máxima grandeza existe em um mundo possível. Premissa 3. Se um ser de máxima grandeza existe em um mundo possível, logo ele existe em todos os mundos possíveis. Premissa 4. Se um ser de máxima grandeza existe em todos os mundos possíveis, ele pode existir nesse mundo aqui também. Premissa 5. Portanto, se é possível que um ser de máxima grandeza exista nesse mundo aqui também, então um ser de máxima grandeza existe no nosso mundo. Olha, essa canonização aqui do Antônio Miranda é tão esdrúxula, mas tão esdrúxula, que você não sabe nem por onde começar, né? Mas a primeira coisa que eu comentaria aqui, que talvez seja mais esdrúxula, é porque ele apresenta esse espaço aqui como premissas, só que ele consegue ter a genial ideia de formalizar um argumento que não tem conclusão, né? Cadê a conclusão? Porque a conclusão no argumento ontológico normalmente é que Deus existe, ou seja, o ser de máxima grandeza existe, um ser maximal, né, existe, ou um ser maximamente grande, ou um ser maximamente perfeito existe, ou que necessariamente ele existe, que tem a versão que é normalmente a mais vinculada à versão modal. Então, existe no nosso. Então você tem uma série de premissas, né? E você não vê as operações de inferência, né? Você não mostra aqui, você não vê nada disso. Então ele consegue a genial façanha de apresentar um argumento que não tem claramente operações de inferência nem conclusão, né? Então, isso aqui, na verdade, não é... Se você pegar a definição que eu dei lá de argumento, ou seja, ela é uma estrutura tripla formada por um conjunto gama de premissas, um conjunto delta de conclusão, conjunto de conclusão, conjunto de premissas, e uma relação de consequência lógica, por meio da qual você consegue deduzir coisas das premissas para a conclusão. E você não vê justamente essa estrutura aqui. Então, isso não pode nem ser chamado de um argumento, ok? Então, a segunda coisa que chama atenção também é esse uso que ele faz de mundo possível, né? Então ele fala que o mundo possível aqui também, o nosso mundo possível, né? Isso aqui já mostra, né, que o sujeito nunca pegou um livro de lógica modal, né? Essa coisa de dizer que o nosso mundo possível, que diabos é isso, meu Deus do céu, né? Então você vê claramente que trata-se um sujeito que tem um conhecimento muito precário e está sendo extremamente presunçoso de discutir matérias que ele claramente não estudou e, obviamente, não domina, né? Então eu vou apresentar aqui uma versão do argumento de Anselmo para vocês terem uma ideia da diferença do que é um argumento e do que não é um argumento, contrastando com a versão dele que não é um argumento, né? A versão que o Antônio Miranda apresenta aqui, ela não consegue nem satisfazer as condições mínimas da estrutura de um argumento, que é ter um conjunto de premissas, um conjunto de conclusão, que pode ter somente uma conclusão ou mais, né? Depende, embora isso pareça ser contraintuitivo, mas há caso de mais de uma conclusão. E uma relação de consequência lógica vinculada a ela, né? Que normalmente está vinculada aí, que no caso aqui deveria ser algum sistema modal, né? Algum sistema de lógica modal, ok, subjacente, né, que está ali vinculado com essa noção de consequência lógica. Então eu vou apresentar aqui uma versão de Santo Anselmo
apresentada pelo Wieringa, né, no livro dele sobre filosofia da religião. Ok? Esse ômega aí é a descrição, né, de Santo Anselmo, né? Então, ômega aí designa justamente a descrição de Santo Anselmo como algo que nada maior pode ser pensado, né? Que a expressão de Santo Anselmo é justamente isso. A liquid quo nihil maius cogitari possit, né? Então, essa coisa é justamente o ômega, nesse ômega aí que eu estou utilizando, é justamente, ele designa, ele fixa a referência dessa descrição. Algo que nada maior pode ser pensado. A liquid quo nihil maius cogitari possit. Ok? Então, quando vocês verem esse ômega aí, percebam que esse ômega aí designa um designador dessa descrição. Não, né? Essa descrição fixa é fixada e esse ômega designa justamente esse descritor. Então, ômega não existe na realidade. É a premissa 1, que é uma hipótese para a gente chegar por redução a absurdo. Então, a redução a absurdo, eu acho que eu já expliquei isso em um vídeo. A redução a absurdo ela é basicamente uma estrutura da seguinte maneira. Você assume uma tese, por exemplo, alfa, e você tenta, a partir desse alfa, derivar, fazer uma série de aplicar regra de diferença para você derivar e chegar numa contradição, num absurdo, e aí você poder concluir a negação dele. Ou você pode fazer o contrário, que é o caso aqui, você tem a negação de uma forma, você tem negação alfa, você chega numa conclusão, e aí você permite você concluir a fórmula sem a negação, que isso seria feito por meio da negação e a eliminação da dupla negação. Ok? Mas vamos continuar aí. Depois eu posso fazer um vídeo, quando eu tiver com mais tempo, introduzindo essas questões de dedução natural. Então a premissa 1 diz o seguinte: ômega não existe na realidade, que é a hipótese para a gente chegar por redução absurda. Premissa 2, ômega não existe, se ômega não existe na realidade, e é possível que algo tenha todas as propriedades na realidade que ômega tem no pensamento, então, aqui é o condicional, né? Então é concebível que haja algo maior que ômega. Premissa 3, é possível que algo tenha na realidade todas as propriedades que ômega tem no pensamento. Então a gente conclui aqui, a primeira conclusão que a gente chega é, conclusão 1, é concebível que haja algo maior que ômega. Isso se chega por meio do quê? Por meio da premissa 1 e da premissa 3, que a gente pode unir por uma introdução da conjunção, e unindo a premissa 1 com a premissa 3 por meio da conjunção, a gente pode utilizar essa conjunção para concluir o consequente do condicional, é concebível que haja algo maior que ômega, por modus ponens, né, que é esse MPzinho aqui, que eu estou indicando aqui como MP, modus ponens. Então a gente conclui P3 por esse processo inferencial e por meio das premissas desse processo inferencial complexo. Ok? Então a gente chegou na conclusão C1. É concebível que haja algo maior que ômega. Só que a gente tem uma outra premissa, que não é concebível que haja algo maior do que ômega, que é dada justamente pela nossa compreensão da definição de Deus, né? A definição de Santo Anselmo, que inclusive hoje em dia é chamada de princípio de Anselmo, né? Então a gente chega a P4. Não é concebível que haja algo maior do que ômega. Só que P4 é a negação de C1. Então a gente tem aqui uma fórmula alfa e a negação dela. Negação de alfa. No caso, é concebível que haja algo maior que ômega e não é concebível que haja algo maior que ômega. Chegamos numa contradição, então a gente pode concluir que ômega existe por redução a absurdo por meio desses passos de P1 a P4. Ok? Então essa é uma versão do argumento de Anselmo que claramente é um argumento. Ok? Aqui a gente tem as premissas, você tem os processos inferenciais aqui, as operações inferenciais, a aplicação de regras de inferência, e nós temos aqui conclusões. Ok? Então, aqui claramente satisfaz as condições mínimas de um argumento. Isso aqui é um argumento, né? Essa versão aqui do Antônio Miranda não é um argumento. Você não vê aqui nenhuma operação de regra de inferência utilizada, você não vê aqui nenhuma conclusão, etc. e tal. Ok? Então, claramente aqui você vê que o sujeito não tem nenhum domínio básico de lógica, né? Aquilo que a gente chama que o Peter Smith chama lá no blog dele, né, de baby logic, né? Ou seja, o Antônio Miranda provavelmente não leu nenhum manual introdutório de lógica, né, de primeira ordem, ou mesmo de lógica informal, pelo menos algo sério, né? Porque claramente ele não sabe nem estruturar o que se chama de forma canônica de um argumento. Ok? Mas vamos prosseguir.
vamos ver as objeções do Antônio Miranda. Né? Aqui, novamente, as objeções dele mostram claramente que ele não entende as noções que ele próprio usa. Ele diz, por exemplo, que a objeção que ele utiliza inicialmente é que P1 é autorrefutável. E a razão disso é porque é impossível que seja concebido um ser de máxima grandeza. Né? Eu não sei de onde é que ele tira essa impossibilidade de concepção, mas tudo bem. Até porque ele não demonstra isso. Né? Ou seja, uma maneira que eu daria uma dica para o Antônio Miranda é o seguinte: faça isso por redução absurda. Né? Assuma que, por meio da definição de Deus, e você tente mostrar isso por redução absurda. Né? Mas até agora a demonstração aqui está faltando. Então não adianta você afirmar uma coisa sem apresentar a demonstração disso. Então ele diz que isso é autorrefutável, só que afirmar simplesmente isso não é uma demonstração de autorrefutabilidade. O que é uma autorrefutabilidade? Autorrefutabilidade é o seguinte: isso que ele apresenta, essa objeção, não é uma autorrefutabilidade, porque uma autorrefutabilidade é o seguinte: um conjunto gama de premissas é autorrefutável se somente se, a partir desse conjunto gama de premissas, eu posso fazer uma derivação de alfa e de negação de alfa, o que implica nesse bottom aqui, nesse símbolozinho de bottom, que é um símbolo que indica justamente absurdidade lógica. Você chegou a uma contradição. Ok? Então, isso, ele teria que mostrar que a partir de P eu consigo chegar a alfa e a negação de alfa. Né? Só que mesmo isso ainda não seria o suficiente para mostrar que isso não seria o suficiente para mostrar essa questão. Né? Teria que ver dentro de uma estrutura, ele teria que apresentar uma estrutura argumentativa para ver qual o papel que essa contradição aqui realizaria. Mas ele ainda teria que mostrar essa contradição, teria que demonstrar que é essa contradição. Ok? Mas claramente aqui, autorrefutabilidade não é, porque simplesmente não é um caso. O que ele apresenta, primeiro, que não tem demonstração, e segundo, ele não entende o que é autorrefutabilidade. Autorrefutabilidade é isso aqui que eu defini. Um conjunto gama de premissas é autorrefutável se eu consigo concluir, eu consigo derivar, né, por regras de inferência, tanto alfa e negação alfa desse conjunto de premissas gama. Ok? Mas prossigamos. B. O argumento do Antônio Miranda é o seguinte. Ele apresenta o seguinte: se é conceptível que esse ômega não existe, então esse ômega não existe. Né? Onde ômega é que há um ser de máxima grandeza. Né? Essa é a caracterização dele, o que já é estranho porque isso não é o princípio de Anselmo, como eu disse. Né? O princípio de Anselmo é que a liquid quo nihil maius cogitari possit, né? Algo que nada maior pode ser pensado. Okay? Esse é o princípio de Santo Anselmo. Então, o argumento dele aqui, né, primeiro ele peca porque ele não apresenta, ele está baseado num princípio de conceptibilidade, que inclusive é falso. Ou seja, do fato de você conseguir conceber algo, né, não se segue que esse algo é o caso. Né? Por exemplo, do fato de eu conseguir conceber que a água, eu posso conceber que a água não é H2O, mas disso não se segue que é possível que a água é H2O, né? Que é o caso que eu vou explicar, inclusive, agora com a questão do argumento do caso de Kripke. Ok? Então, ele dá um exemplo da cor, né? E o exemplo dele que ele dá da cor mostra claramente que ele não entende a noção de concepção. Né? Ele confunde conceptibilidade com imaginação. Ele confunde as operações, né, cognitivas de concepção e imaginação. Do fato, por exemplo, o caso que ele dá da cor, de uma cor que nós seres humanos não temos conhecimento, ele diz que isso não é conceptível, justamente porque ele confunde concepção com imaginação. Não é porque eu não consigo formar uma imagem de uma cor que os seres humanos não têm acesso, que eu não consigo conceber. Né? Eu consigo plenamente conceber um cenário onde há uma comunidade, uma comunidade de alienígenas, né, que tem acesso a certas cores, né, que seres humanos não têm acesso. Mas eu não consigo imaginar isso. Assim como eu não consigo imaginar um objeto geométrico de 1000 lados. Né? Mas isso não se segue que eu não consigo conceber. Né? Há uma série de estruturas em topologia que não são
imagináveis, mas é possível os seres humanos conceberem, inclusive trabalharem logicamente com elas, né? E, inclusive, algumas delas, em alguns casos, se mostram até com aplicabilidade na realidade, como foi, por exemplo, o caso de alguns casos de geometrias, né? Como a geometria riemanniana, né? de Riemann, né? Que depois se voltou para ter uma grande aplicabilidade na física. Ok? Então, aqui claramente esse exemplo que ele dá é um exemplo simplesmente porque ele confunde concepção com imaginação. Problema C. Né? Vários argumentos ontológicos dispensam o uso de conceptibilidade. Então, mesmo que a gente admitisse essa confusão que ele faz, né, a objeção dele não seria uma objeção boa contra argumentos ontológicos, porque argumentos ontológicos, muitas versões de argumentos ontológicos não fazem uso de conceptibilidade. Por exemplo, os argumentos de Plantinga, Nagasawa, né, Eugene Nagasawa, Kurt Gödel e Lowe. Né, são versões de argumentos, o caso principalmente do Gödel, do Plantinga e do Nagasawa, são casos de argumentos ontológicos modais que se valem da noção de possibilidade e não de conceptibilidade. Ok? E o caso do Lowe se vale da noção de dependência ontológica. Ok? Então, são casos que simplesmente essa objeção não faria nem sentido. Versões de argumentos ontológicos. Ok? E aí ele apresenta a objeção checkmate, né, dele, né, a versão de checkmate dele, que seria a seguinte: se é conceptível, né, que é possível que não exista um x tal que x satisfaça as condições de Santo Anselmo, a condição ômega aqui, né? Então, se não é o caso se é conceptível que é possível que existe um ômega, então não existe um ômega. Então, esse caso aqui da objeção de checkmate, novamente aqui seria um caso do mesmo erro lá da conceptibilidade que eu mencionei antes, que a conceptibilidade, né, que é sobre esse princípio de conceptibilidade, a conceptibilidade não implica possibilidade, ok? Não é porque eu consigo conceber um estado de coisas que esse estado de coisa é possível, de fato. Ou seja, não é porque uma proposição P é conceptível que ela é metafisicamente possível, ok? E isso os casos de Kripke mostram claramente, né? Por exemplo, segundo o modus ponens de Kripke, nós podemos estabelecer que a água é necessariamente a água H2O. Então, se a água é H2O, então necessariamente a água é H2O. E isso é dado pelo princípio da necessidade da identidade. A premissa, a água é H2O, é dada pelo nosso conhecimento científico, principalmente da química. Ok? Essa premissa, portanto, ela é a posteriori. E por meio dessas premissas, eu consigo concluir, por modus ponens, que necessariamente a água é H2O. Esse aí é um caso clássico de Kripke, né, dos chamados das necessidades a posteriori. Então, nós temos justamente que a água é H2O é uma verdade necessária, né? É uma verdade metafisicamente necessária. Só que é conceptível, eu posso conceber que a água não seja H2O. Só que isso é um caso de ilusão de contingência, né? Isso não é um caso de possibilidade efetiva, é uma ilusão de contingência. Eu consigo conceber um cenário epistemicamente próximo da água, de propriedades fenomenológicas da água, que se assemelham à água e que não seriam H2O. Mas isso não é água, né? Esse é o ponto. Isso é um caso de ilusão de contingência. Então, esses casos, esse desenvolvimento a partir do trabalho do Kripke, mostram justamente o quanto as nossas noções, né, a nossa estrutura cognitiva, ela não está numa adequação clara com a realidade, com os aspectos modais da realidade. Então, a conceptibilidade, que é um desses aspectos cognitivos, né, da nossa estrutura cognitiva, o fato de a gente conceber alguma coisa não implica na possibilidade metafísica, ok? Que é a possibilidade relevante no caso aqui. Então, essa objeção aqui do Antônio Miranda, claramente, essa última objeção do Antônio Miranda, claramente também não se aplica por conta desse problema, ok? Então, a gente vê claramente que toda a estrutura aqui o veredito que a gente pode estabelecer aqui, do caso dessa suposta refutação do Antônio Miranda, é que ela muito mais evidencia um caso de ignorância, né, sobre o assunto do que propriamente de uma tentativa de articulação, né, argumentativa com um determinado tópico de discussão. Ou seja,
o Antônio Miranda ele não estudou propriamente o assunto e ele não tem os requisitos mínimos para entrar nessa discussão. Ele deveria se voltar mais aí para estudar lógica modal, filosofia da religião e depois ele começar a tentar, né, se colocar numa posição dialética, né, com esses argumentos. E também ler os autores, né, os autores teístas propriamente ditos, e dizer e apresentar da forma mais caridosa possível os argumentos deles, ok? Então a gente vê aqui que há uma série de falhas lógicas, né, falhas históricas, né, porque ele não apresenta qual a versão ele está se referindo aí que ele apresenta, né? A gente não sabe de onde é que ele tira esse argumento, nessa versão, e ele provavelmente não é de um autor muito, muito bom, né? Porque você vê claramente que essa estrutura canônica aí, ela nem sequer satisfaz os requisitos mínimos de um argumento, ok? Mas a gente já viu aqui que trata-se de um empreendimento, né? Essa suposta refutação do Antônio Miranda é um empreendimento completamente mal sucedido, ok? Eu acho que isso foi o suficiente, eu acho que já está com um tempo bastante grande, deixa me ver, 30 e poucos minutos. Eu acho que isso é suficiente, pessoal. Então, se vocês gostaram aí, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. Qualquer dúvida, deixem eles nos comentários. E um abraço a todos e até mais.